Sejam bem-vindos a mais uma matéria da revista Estrada de Damasco, do Centro Espírita Paulo de Tarso de Brasília. É uma honra, um prazer enorme estar aí juntinho com vocês, dentro das suas casas. Nós agradecemos o carinho, a atenção, e hoje, muito especialmente, aqui com um convidado que todos nós adoramos, nosso querido irmão Simão Pedro, falando conosco pela segunda vez esse ano. Não estou me contendo de alegria, gente. Estou muito feliz com essa oportunidade. Então, Simão, seja muito bem-vindo ao Paulo de Tarso. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês, é uma alegria poder, nesse fechamento de ano, né, nesse mês de dezembro, a gente está novamente conversando. Então, muito obrigado, Verônica, pelo convite, e estou aqui, de fato, com o coração muito alegre. Então, muito obrigado mesmo. É sempre muito gostoso a gente relembrar um pouco a história do Cristo, nessa época em que nós, teoricamente, comemoramos o aniversário dele, né? Eu, às vezes, fico um pouco em dúvida. Eu vou, às vezes, em evento, e eventos religiosos, eventos em casa espírita, e fico procurando, fico achando que Papai Noel faz aniversário também, né? Então, vamos pensar um pouquinho no Natal, e aqui pensando no Natal de verdade, né? Não interessa muito para a gente essa questão de dia, mas já que estamos comemorando, vamos pensar em Jesus, né? E é por isso que nós estamos com o Simão agora, para fazer essa entrevista, e vamos fazer uma oração, pedindo para que todos os lares sejam muito abençoados, para que esse seja não só o início, mas como o complemento de um Natal maravilhoso para todas as casas que nos assistem. Vamos, nesse instante, então, sentir a falange de Paulo de Tarso nos abençoando, os caravaneiros lindos dessa falange amiga, trabalhadores da Seara do Cristo, que nós possamos sentir cada vez mais nossa casa sendo envolvida por essa luz maravilhosa, que Jesus possa habitar nos nossos corações, que essa época seja uma época de muita reflexão, de muita paz em todos os lares, que possamos, Senhor, através desses gestos tão simples, prestar-lhe homenagem, agradecer de todo o nosso coração por sua vinda à Terra, pelo seu carinho com cada um de nós, trazendo as verdades, as lições de forma tão simples, para que de fato nenhum de nós ficássemos perdidos. Como o Senhor disse, que não deixaria nenhuma de suas ovelhas para trás. Aqui estamos gratos e felizes por mais esse dia. Sê conosco, Jesus, em todos os meses do ano, em todos os dias, através das vibrações de amor, de carinho, e especialmente das nossas ações. Graças a Deus que assim seja. Esse é um momento muito especial, né? Esse mês é sempre um mês que nos traz muita alegria, um mês de muita festa, muitas coisas gostosas. E aí a gente falando um pouquinho de Jesus, né? Mas antes de falar sobre o nascimento do Cristo, já que estamos comemorando, né, esse momento, nós gostaríamos de pedir para você, Simão, que você falasse um pouquinho sobre Maria e José. Ok. Não teríamos o nascimento do Cristo sem a figura paterna e materna, né? Que são Maria e José. E são dois seres que nós temos que entender de grande envergadura evolutiva, porque não seriam os pais se não tivessem o cabedal para tanto. Então, Maria, a tradição diz que ela era uma das iniciadas do templo. Havia, naquela época, jovens que, de certa forma, estudavam no templo. Então, Maria não era uma mulher desprovida de conhecimentos da lei, de conhecimentos da tradição judaica. Diz, então, a tradição que Maria era uma dessas iniciadas no templo. José, né, tem-se também a tradição que ele seria um trabalhador da área da carpintaria, né? Seria um carpinteiro ou um moveleiro, né? Se nós olhássemos mais para a realidade de hoje. Mas eram os dois, tanto José e Maria, dois espíritos que aceitaram essa missão,
que fizeram parte daquela programação que Emmanuel nos traz lá no livro A Caminho da Luz, daquela programação da reunião dos espíritos puros que decidiram pela encarnação de Jesus, e nessa reunião, óbvio, José e Maria não eram membros da reunião, mas foram espíritos escolhidos para encarnarem, para receber o Cristo. Então são dois seres aos quais nós devemos essa missão, essa grandiosa missão, e, em especial, a figura de Maria, no aspecto de uma sociedade patriarcal, uma sociedade que não valorizava a figura feminina, e Maria ocupa um espaço significativo na história de Jesus, na própria missão de Jesus, como a mãe, mas aquela mãe dedicada que o acompanha, inclusive, na sua vida pública. Viúva já nessa época, então ela acompanha Jesus, e tamanha foi a sua presença, que as comunidades cristãs da época, por assim chamar, cristianismo nascente, eles entoavam um cântico que dizia Yeshua ben Miriam Nassif Shalom, Jesus, filho de Maria, o príncipe da paz. Por que esse cântico é interessante? Porque, normalmente, o sobrenome de uma pessoa era o nome do pai. Então, seria Yeshua ben Yosef, ou Bar Yosef. E, no entanto, eles diziam Yeshua ben Miriam. Ben seria a forma filho em aramaico, né? Yeshua ben Miriam. Como que ela, empreendendo o seu nome como sobrenome do filho, tamanha a significância que ela tinha ou teve naquele período do cristianismo nascente. Em José, aquele pai, aquele que acompanhou, aquele que deu toda a educação necessária e que simbolizava a casa de Davi. Então, são dois seres que, sem os quais nós não teríamos a completude dessa missão que foi a chegada do Cristo aqui na Terra. Muito bom. É interessante porque ainda dá tanta discussão, né, sobre a vinda do Cristo, e não há como realmente a gente imaginar que essa missão não foi muito planejada, com muito carinho, né? E com relação ainda ao nascimento de Jesus, no Evangelho de Lucas, nós temos uma passagem que eu vou ler o trecho aqui. E Maria, né, deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Está em Lucas capítulo 2, versículo 7. O evangelista também descreve a visita de alguns pastores, né? Ele fala em pastores humildes. Em Mateus, nós temos referência a visitas de magos, vindos do Oriente, mas em nenhum momento é falado que seriam reis. Você já fez algum estudo? Poderia nos falar um pouquinho sobre essa questão de serem ou não reis? E qual seria, então, o sentido, né, de humildade, toda essa questão da humildade no nascimento do Cristo? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Então, vamos por etapa, né, de trás para frente, o aspecto da humildade que você coloca. 3 palavras são significativas no Evangelho, ou no entendimento do Evangelho. Se nós pudéssemos dividir, ou melhor dizendo, aglutinar em 3 palavras toda a vida de Jesus, seria humildade, amor e exemplo. As 3 palavras que caracterizam a missão de Jesus. O amor que ele nos ensinou, a humildade que ele demonstrou e os exemplos que ele nos deixou. E o aspecto da humildade do nascimento, nós vemos em diversos pontos. Na narrativa de Lucas, por exemplo, nós vemos a humildade na falta de espaço, de lugar, para que eles pudessem se acomodar, já que Lucas trabalhava com a ideia de que Maria e José teriam ido a Belém para um recenseamento. Teriam ido a Jerusalém para um recenseamento, teriam ido para a Judéia para um recenseamento. E não tinha lugares, hospedarias, e eles conseguiram um estábulo, né? Era um estábulo.
onde eles conseguiram ali um local para poder ficar durante esse período do recenseamento. E nesse estábulo é que Maria, então, dá à luz. Então, mostra o aspecto de que nada foi de pomposidade, nada foi de luxo. Estavam numa estrebaria, ele nasce, recebe como berço uma manjedoura. Manjedoura nada mais é do que um coxo, né? Era onde os animais comiam, era um coxo para se colocar o alimento. E ali ele é recebido pelos pais e saudado pelos animais que estavam ali naquele aprisco, naquele local. E saudado pelos homens simples do pastoreio, né? Os pastores, o que significa que aquele estábulo era mais um aprisco, né? Ou seja, local para as ovelhas, do que propriamente dito uma gruta, como as pessoas gostam de colocar na tradição, embora boa parte eram talhados nas pedras. Então já mostra esse simbolismo físico, mostra o simbolismo da simplicidade física, melhor dizendo, mostra o simbolismo da simplicidade das pessoas. E é interessante porque Lucas relata no capítulo 2 o nascimento de Jesus contado pelos, aspas, anjos, é o termo do Evangelho, e eles relatam o nascimento de Jesus para os pastores. Diz o texto que estavam os pastores dormindo ao relento e aparece-lhes um anjo do Senhor dizendo: eis que vos trago novas de grandes alegrias, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, Jesus o Senhor. Essa narrativa já mostra um outro aspecto de humildade, quando dizem vos nasceu. Porque o verbo nascer é um verbo intransitivo, não se coloca complemento, direcionamento, apenas dizemos fulano nasceu e todo mundo entende. Mas no caso de Jesus, os pastores não disseram eis que hoje nasceu, eles disseram vos nasceu. Em outras palavras, nasceu para vós, nasceu para todos, nasceu para as pessoas. Foi a única pessoa cujo nascimento não se deu para si mesmo. Deu uma transitividade a um verbo intransitivo, ou seja, nasceu para os outros, nasceu para as pessoas, que é o símbolo da doação máxima. Nascer para as outras pessoas, que já é o simbolismo também dessa simplicidade trazida por Lucas. Lembrando que Lucas ele relata tudo isso ouvindo de Maria, o que mostra nos relatos de Lucas um aspecto maternal. A sua escrita, embora um homem culto, ele escreve de uma maneira maternal, e o aspecto maternal é um aspecto de simplicidade. Então, é uma característica de muita simplicidade que traz o aspecto da humildade que Jesus quis colocar. O que é a ideia da humildade, né? Humildade vem de humus, né? Humilimis, que significa chão, né? É estar no chão, ou seja, horizontalidade, mesmo nível, né? Humildade, a humildade significa pés, né? Então, pés no chão. Era como se dissesse que naquele momento Jesus se fez igual aos outros para viver com os outros, o aspecto da humildade. Então, Lucas traz muito bem essa característica. Já Mateus, quando relata o nascimento de Jesus, nós temos que perceber que Mateus ele escrevia para os judeus, para o povo hebreu. A preocupação de Lucas não era amarrar Jesus às profecias, fazer um link de Jesus com as profecias, era relatar os fatos. Já Mateus não, ele escrevia para os judeus, para os hebreus, por assim dizer. E ele se ocupava muito em fazer as amarrações, ele ocupava muito em fazer o ajustamento dos fatos às profecias. E ali, então, Mateus ele relata o nascimento pelo prisma, pelo olhar da realeza de Jesus. Que realeza? Do messianato, ou seja, do Messias, daquele que seria o rei, né? Então, por isso a narrativa de Mateus ela tem um outro enfoque, não que ele se distancie da narrativa de Lucas, não, mas o enfoque de Mateus é mostrar a realeza de Jesus aos judeus. Então ele tem aquela narrativa genealógica, na genealogia
paterna, ou seja, ele traz a genealogia de José, 14 gerações e depois 14 gerações. Ele vai mostrar esse aspecto na estrutura para os hebreus. E ali ele narra, segundo as profecias, que já que Jesus seria o rei, que ele recebe a visita de magos do Oriente. Bom, o texto de Mateus, ele apenas diz os magos do Oriente. Não há um aspecto quantitativo, ou seja, não disse quantos eram esses magos do Oriente, e não há relato em nenhum texto nenhum dos evangelhos, em nenhum texto bíblico, ao relato da quantidade dos magos. E tampouco ao relato de reis, que seriam reis do Oriente. Apenas relata Mateus que seriam magos do Oriente, recebe a visita de magos do Oriente. Lá por volta do final do século VII, início do século VIII, é que a tradição trouxe a ideia de nomes e dizendo que eram reis. 800 anos depois do nascimento de Jesus, é que a tradição religiosa traz histórias, cria histórias. Então é da tradição, não é do texto bíblico. É da tradição, que seriam 3, e dizem nessa tradição que seriam um rei da Índia, o rei da Pérsia, o rei da Arábia. Então vejamos como a tradição é rica em criar. Né? Então criou-se essa ideia, nominando inclusive esses magos, né, de Melchior, de Gaspar, de Baltazar, né, nomes que eram também frutos da tradição. Mas o evangelho não. E de onde saiu essa ideia para a tradição, então, de serem 3? Porque o evangelho de Mateus, na verdade, ele fala dos 3 presentes. Então ele diz que são magos do Oriente que trouxeram 3 presentes: o ouro, o incenso e a mirra. E cada um desses 3 presentes tem um simbolismo. O ouro simboliza a realeza, né, o lado da realeza de Jesus. O incenso simboliza a sacralidade, o aspecto sagrado de Jesus. E a mirra significa a dor futura, porque a mirra era um perfume utilizado para ungir os mortos. Então, ali, imaginemos Maria recebendo 2 presentes, ouro e incenso, e um presente seria justamente aquele que indicaria o ungir, a unção do Cristo lá na fase adulta. Então, o que o Evangelho de Mateus traz, somente isso: magos do Oriente e os 3 presentes simbólicos. Né? Esses presentes do ouro, do incenso e da mirra. E 800 anos depois é que criaram essa tradição de quantitativar, né, os magos e de dar a eles a ideia que seriam reis. Pouco provável que seriam. Eram estudiosos do Oriente, estudiosos dos acontecimentos previstos, estudiosos das tradições judaicas, das profecias, e que foram ao encontro de Jesus. É isso que, de fato, está no Evangelho, e não a nominação e tampouco a quantitativização desses magos. Eu acho muito lindo como é que tudo está no Evangelho, né? A gente inventa muita coisa, basta abrir e ler, né? Então a gente fala, discute, e aí a gente percebe que no fundo as pessoas não abrem e não leem. Então fica também o convite, né? Mas Leiam mais Jesus. Existe uma frase de um personagem de um filme de faroeste lá dos anos 50. Eu assisti mais recente, mas ele é dos anos 50, um filme lá dos Bang Bangs do faroeste que chamava-se O Homem que Matou Facínora. E no final do filme, ali os personagens se conversando, ele diz assim: quando a lenda é mais interessante do que os fatos, imprima-se a lenda. Então, é a última frase, né? Porque, na verdade, esse homem não havia sido o que eles disseram que ele era. Ele não era o herói,
mas a tradição disse que ele era, então ele aceitou ser. Então, no final diz, quando a lenda é mais interessante que os fatos, imprima-se a lenda. E o que aconteceu foi isso. Hoje o que se fala em religiões, muito vem das tradições. Essa que nós falamos dos magos, a tradição de nominar os pais de Maria, né? Que não tem uma lógica, não existe isso escrito em lugar nenhum que não seja fruto da tradição, né? Ana e Joaquim, né? Nominando-os, dando nomes, mas isso tudo vem da tradição, né? E temos que lembrar que nessa Idade Média, século IX, século VIII, né? A chamada Alta Idade Média, nasceram muitas, mas muitas tradições, né? Nasceram muitas histórias que viraram tradições, na verdade. Nasceram histórias, nasceram as ideias das relíquias, dos santos. Então, era uma época fértil em termos de histórias. E, com o passar dos séculos, virou tradição. E aí aplica-se muito a frase, então, desse filme, né? Quando a lenda é mais interessante que os fatos, imprima-se a lenda. E é interessante porque o fato, ele só passa a ser relevante se ele tem um significado para a gente, né? E o que nós percebemos é que o total desconhecimento da missão do Cristo, o significado verdadeiro, né? E quem somos nós para criticarmos essa tradição e essas pessoas? Porque eu acho que a nossa tradição, talvez atual, seja muito mais tosca do que isso, porque, né, a gente não consegue se distanciar do comércio, a gente não consegue Isso faz fazer parte da cultura. né? Eu fico muito impressionada, a gente se reúne, eu brinco assim, falei, gente, convida Jesus para o aniversário dele. Ele É uma questão de tradição, né? Já que estamos aqui em dezembro, mas o Natal acaba sendo o assunto, mas é a tradição, a ideia do Natal, trazer lá o Papai Noel, o nascedouro se tem lá com a ideia de São Nicolau, né? Então, tudo tem uma criação, mas que no final vira uma cultura, e uma cultura respeitável, né? Uma cultura respeitável. A própria data do Natal é tradição. Ela não se sabe quando Jesus nasceu. O que se sabe é que não nasceu em 25 de dezembro. A única certeza que se tem é que não foi em 25 de dezembro. Não sabe quando. Presume-se no mês de março, abril, né, o mês de Nissan, presume-se. E até por essa narrativa que aqui falamos de Lucas, seria ilógico no alto dezembro, né, 25 de dezembro, o inverno no hemisfério norte, porque temos que lembrar que Israel está no hemisfério norte, era inverno, e os pastores estarem dormindo ao relento no templo para os anjos conversarem com eles. Mas a tradição assim colocou, né? Lá no século IV, a ideia da tradição de homenagem ao deus Mitra, e que era justamente no solstício de inverno, né? O 24 para 25, quando a noite ficaria maior do que os dias, as noites maiores que os dias, né? Era o primeiro, né? Era o solstício, e era como se Jesus nascendo no dia 25, ele seria a luz que clarearia as sombras da noite, que a partir daquele momento, daquele dia 25 de dezembro, o solstício, as noites ficam maiores do que os dias, né? O solstício de inverno do hemisfério norte. Então tem todo um simbolismo, uma tradição, e a gente respeita isso, né? Respeita a tradição. A tradição dos presentes, né? Veja, muitos seguem outra tradição. O Natal cumprimenta-se e o presente em janeiro, na tradição dos reis magos, entre aspas, né? Então, são tradições que a gente respeita, muitas vezes participa delas. Isso não quer dizer que esteja materializando a ideia do Natal. Quer dizer que há uma tradição de antepassados e antepassados e se vive a tradição, desde que, você bem colocou, não esquecendo quem é, de fato, da tradição, o aniversariante. Porque eu sempre faço essa reflexão no Natal, que o dia é o que menos importa, né? Porque a gente vem, né, observando assim, se a gente observar os estudos do Cristo, Moisés traz a ideia de santificar o sábado. Jesus traz a ideia de santificar de segunda a segunda, né? Então ele tira esse peso Ele do sábado e santifica a nos vida, mostra né? essa santificação. Então, por que a gente tem que também pensar no nascimento só num dia, né? E tem um texto na internet que realmente eu não sei nem se tem autoria o texto,
mas que ele fala quando seria o Natal para Maria, quando seria o Natal para Joana de Cusa, que é um texto muito bonito, né? E falando que para cada um de nós o Natal é quando a gente realmente começa a seguir o Cristo, né? Quando a gente muda a vida. Acho muito interessante. Agora, aqui na Terra, a gente comemora o aniversário, como tradição de todos nós, né? A gente comemora dos nossos filhos, faz aquela festa. Então, aqui em casa, Natal tem bolo para Jesus, tem apagar velhinha, a gente bota lá a idade, né? Os 2000 e tantos anos, bota o retrato de Jesus do lado, para lembrar as crianças. Pô, é festa de aniversário, né? É festa de aniversário, vamos comemorar o Natal de Jesus. Então, é acho tudo assim, tradição, né? é muito interessante a gente usar a tradição também ao nosso favor. Não, existe um raciocínio do filósofo chamado Mircea Eliade, que ele chama de mito do eterno retorno. Aliás, é um texto muito bem escrito, muito bem fundamentado, do Mircea Eliade, mito do eterno retorno, mostrando que nós somos seres simbólicos. Então, sempre nós trazemos fatos do passado para não se esquecer deles, né? E aí fazemos esse retorno constante. Então, se você observar o ano nosso, a natureza, ela é um mito do eterno retorno. Todo ano você tem a primavera, o verão, você tem o inverno, você tem o outono. Todo ano você tem isso, vocês têm a estação das águas. Então, Mircea fala que a natureza é um constante mito do eterno retorno. E as pessoas criam isso. O que é um ano? Uma sequência de dias e que ano a ano repetem-se não os fatos, mas os símbolos. Então, todo ano tem um aniversário de alguém, todo ano tem a data de casamento de alguém, todo ano tem a data de falecimento de alguém, todo ano tem a data do ano novo, e aquilo todo ano se repete. É uma forma de se manter o fato como que acontecendo, para que ele mantenha a tradição. Então, Mircea chamava isso de mito do eterno retorno, né? Mircea Eliade, que é o que acontece. Então, a gente tem que ser assim, menos purista e compreender as tradições, compreender as pessoas nas suas tradições, porque toda tradição tem um símbolo. Esse símbolo é que deve ser observado. Mesmo no Natal, que dão presentes, e muitos dizem assim, mas dão presente um para o outro, isso é para favorecer o comércio. Também. Mas o presente é alguém que está dando para outro alguém algo que ele quer agradar. Então, ali, nós podemos olhar e fazer a crítica ao consumismo, mas podemos olhar e fazer e reconhecer a bondade e a amorosidade das pessoas em trocarem presentes. Então, tudo depende do olhar que nós temos. Né? E as tradições são assim, são para esses fins, né? Para justamente fazer simbologia, para não nos distanciarmos da nossa história, para que nós não saiamos da nossa história. Então, por isso, esse é o cerne do pensamento de Mircea Eliade, que todo esse eterno retorno é para que nós não esqueçamos a nossa história. A nossa história é pessoal, por isso comemoramos o aniversário todo ano. Né? E vejamos até um aspecto interessante, né? Você vê uma pessoa, por exemplo, que nasce no dia 29 de fevereiro, ele não tem como comemorar isso todo ano, mas ele arruma um jeito e comemora a meia-noite do dia 28 para o dia 1º, 11h59. Por quê? Porque é da tradição fazer isso para relembrar o quê? Que eu continuo, que eu tenho uma história, que eu sou eu. E aí, de 4 em 4 anos, faz uma festona bem maior, porque aí ele acha o dia 29, né? Então, você percebe, tudo isso nós temos que respeitar, olhar e de certa forma, alegrarmos-nos com a tradição. Né? Mas deturpou o evangelho. Não, a gente vai lá e lê o evangelho e vê que não é isso. Pronto, não é isso. Mas está satisfeito, o pessoal está ali com o coração bom, parabéns, siga assim. Mas se quisermos estudar efetivamente, não foi isso que aconteceu. Mas então não podemos comemorar o Natal, tem que comemorar em março, em abril. Não, quantas pessoas fazem aniversário numa quarta-feira e comemoram no domingo que antecedeu, no domingo que sucedeu? O importante é que naquele momento está se pensando naquele fato e está trazendo o símbolo daquele fato. Ponto. E é interessante como a espiritualidade também comemora conosco, né? Porque fica mais leve o ambiente, né? A gente vê as reuniões, a maravilha que ficam as reuniões. O mês de dezembro ele é um mês diferente. Totalmente. Ele já começa diferente, né? Porque há uma mudança no clima psíquico. E observemos,
A maioria da humanidade não é cristã. Dos 7 bilhões e meio aí, 2 bilhões e alguma coisa, quando muito 3, quando muito, são cristãos. Então vejamos que o restante da humanidade não está nem lembrando que tem nascimento de Jesus comemorado simbolicamente nesse mês. Mas há uma mudança de clima. Os espíritos entendem tanto isso que trazem as mensagens natalinas respeitando a tradição. Respeitando a tradição. E no mundo espiritual também temos várias tradições. Basta observarmos como que Humberto de Campos, por exemplo, o livro Boa Nova, né, ele vai chamar de folclore do mundo espiritual. Diz o folclore do mundo espiritual. Se olharmos o Contos e Apólogos, Humberto de Campos vai dizer, segundo a tradição contada no mundo espiritual. Então, isso é uma questão de respeito, né? Respeitar essa cultura que mantém viva uma história, mantém viva o símbolo de um fato, não mais o fato, porque o fato é estanque, né? Mas o símbolo advindo do fato. Né? Essa é a tradição, e os espíritos respeitam tanto, e eles sabem que não foi 25 de dezembro, mas, no entanto, fazem questão de conceder ao dezembro a alegria que a tradição assim gostou de colocar. Pronto. É muita bondade, né? E a gente sente isso todas as vezes. Falando dessa questão, né, de mudanças históricas, né, nós vamos partir então para a nossa próxima pergunta, que é interessante porque você toca num ponto que a gente vê não só nesse evento do nascimento, mas a gente vê inúmeras vezes, né? E ao longo da história, a humanidade ela foi afastada do evangelho por muitos grupos, né? Inclusive proibindo a tradução dos textos para a língua de cada um, impedindo qualquer interpretação que não fosse aquela interpretação oficial. E um fato que a gente observa também, contextualizando tudo isso, é que Jesus passou a ser retratado sempre com ouro, com luxo, né? Dentro daquela visão que a gente possuía nessas épocas. Mas chama muito a atenção que a fala do Cristo, ela sempre estava muito distante de tudo isso, né? E Jesus, ele nos traz já no final do seu apostolado a ideia dele como nosso amigo. Então eu vou ler um trechinho aqui que está em João, capítulo 15, versículo 15. Já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E eu pergunto então, Simão, como entender a amizade de Jesus? Veja, o sentimento de amizade é aquilo que igualiza as pessoas, horizontaliza. Quando temos a amizade, não temos um amigo mais importante do que o outro amigo. A amizade é uma igualdade, Pitágoras dizia isso, a amizade é uma igualdade harmoniosa. Ou seja, os amigos respeitam as diferenças entre eles e convivem sem que um queira sobrepor ao outro. Então, a ideia de quando Jesus traz essa passagem do versículo 15, do capítulo 15 de João, é justamente nesse sentido para mostrar que o amigo dá a informação, passa o ensino, orienta tudo o que é que ele sabe. O amigo não guarda para ele aquilo que é só para ele quer repartir com o outro. Então, por isso ele foi dizer, já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Mostrando que ele não guardou nada, ele quis passar aquilo que ele tinha de melhor, o ensino. E a amizade é que faz essa condição de harmonização. A amizade, ela é a base que sustenta um telhado chamado amor. O amor não é a base é a amizade. O amor, ele é o coroamento. O amor é o que protege as relações e a amizade é o que sustenta o amor. Então, se nós não tivermos a amizade, nós teremos um amor, mas que é interesseiro, um amor exigente, né, o amor da cobrança. E vejamos uma questão muito simples. Um casal, né, o marido viaja, fica aí uma semana fora, e depois, no último dia, 6 dias fora, no último dia ele liga para a esposa.
Ele liga e a esposa fala assim: por que que você está me ligando somente agora? E ela ama. E aí ele explica, não justifica, mas explica, e ele liga depois para o amigo. 6 dias depois que viajou, liga para o amigo. E o amigo fala assim: que bom que você está me ligando agora. Porque a amizade, ela é desprovida de cobrança. A amizade tem uma letra que se canta muito no meio espírita, que não é de autoria espírita, é uma letra, é uma música que é de domínio público, não se sabe quem é o autor, uma música já de domínio público, que simboliza bem a amizade. Gosto de você assim como você é, diz a letra. Pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber, pois se assim não fosse, como poderia ser? E aí segue a letra da música mostrando essa relação de não cobrança, essa relação de horizontalidade, de estar juntos. E quando Jesus vai chamar justamente amigos, né, nesse versículo 15 do capítulo 15 de João, é para dizer aos discípulos que ele ensinou que era para ser ensinado, que ele demonstrou que era para ser demonstrado, e nada guardou, que eles também fizessem o mesmo, que eles também fossem amigos de todos, que eles também não fechassem os ensinos para as outras pessoas, que eles também fossem pessoas que se dedicassem às outras sem nenhuma exigência, nenhuma cobrança. Porque na sequência Jesus foi dizer: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos ensino. Então, ou seja, é esse o sentido que Jesus foi trazer para a amizade. E nós muitas vezes achamos que a amizade é coleguismo, é o fato de trabalhar juntos, estudar na mesma sala. Não, a amizade é um sentimento de coração para coração, é um sentimento de identidade. Então Jesus quis mostrar que ele tinha identidade com aqueles discípulos e os discípulos tinham identidade com eles. E ele vai mostrar muito bem isso na prece que ele faz, que está no capítulo 17 do Evangelho de João. O capítulo 17 inteiro é uma prece, né? O capítulo inteiro é uma prece, e é uma prece que Jesus faz a Deus pedindo pelo bem dos seus apóstolos, dos seus discípulos. É uma oração que Jesus faz em benefício dos seus discípulos, mostrando o aspecto da amizade. E lá ele mostra bem esse sentido, fala do amor, né? E fala: eu estou em vós, vós estáis em mim, nós somos um, no Pai. Mostrando esse aspecto da igualização no sentido da amizade, que a amizade harmoniza as diferenças. Jesus o Senhor, Jesus o ser superior, Jesus digamos, o Espírito perfeito, e assim ele permeou ainda os outros que não eram perfeitos. Ele se colocou junto deles, ou seja, ele harmonizou as diferenças. A diferença entre ele e os apóstolos era incomensurável, mas ele conseguiu harmonizar, porque isso é a amizade. A amizade, como disse, falou Pitágoras lá na Grécia Antiga, a amizade é uma igualdade harmoniosa, ou seja, ela gera a harmonia das diferenças. É esse o sentido que Jesus dá quando diz aos discípulos que eles seriam os amigos dele. E dentro dessa época do Natal, a gente tem várias passagens no Evangelho que a gente poderia comentar e que trariam muitas coisas para nos agregar, né? Nós pensamos aqui também um pouquinho, você falando em Humberto Campos, Humberto Campos também nos traz cada ensinamento lindo nos seus livros. E nessa próxima pergunta, a gente para pensar um pouquinho em João Batista. Jesus e João Batista, eles eram primos, né? Mas Jesus, ele teve uma vida aparentemente mais farta, né? Com dificuldades, é claro, especialmente no instante final. Mas João, ele viveu em privação total, né? Ele optou pela inclemência do deserto, as roupas, alimentos muito rudes, né? E Humberto de Campos, em Boa Nova, ele nos coloca da seguinte maneira, eu vou ler o texto de Humberto de Campos. A austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. E é interessante, né, a gente pensar na austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, pensando nesse contraste. E aí a gente gostaria de perguntar a você se esse contraste ele simboliza a passagem do Antigo Testamento, das lutas acerbas do povo hebreu, né, sobre um Deus ríspido, para a ideia já do Novo Testamento, com a figura de um pai amoroso. Pensando também um pouquinho ali, né, nas palavras de Estevão,
que Estevão fala que o Evangelho é a resposta de Deus aos apelos em face da lei de Moisés. Então, também vou ler um trecho aqui, que é do Paulo Estevão, em que Estevão diz: o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos em face da lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis, Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei, éramos servos. Com o Evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Você podia comentar para a gente essas passagens? Ele até acrescenta, né? Moisés a porta, Jesus a chave. E depois Emmanuel vai dizer, Jesus a porta, Kardec a chave, né? Como seja a lente que consegue ler melhor. Mas vejamos, deserto é um símbolo. Deserto ele simboliza não a aridez, o simbolismo do deserto é a reflexão, é o estar só, não sozinho, é o estar só no aspecto reflexivo. Então, o ir para o deserto é aquele momento onde vai se buscar a reflexão, preparando-se para uma outra missão, preparando-se para um outro tipo de atitude. Então, percebamos que os hebreus, por exemplo, quando saíram do Egito, eles perambularam pelo deserto por 40 anos. Jesus, quando é atendido por João o Batista no Jordão, ele vai para o deserto. E assim, o Jonas vai ao deserto, né? Antes de ir para Nínive, ele vai para o deserto. É da tradição, é da cultura, é do símbolo, a ideia do recolhimento do deserto. O deserto simboliza a abstração das questões do dia a dia para uma introspecção. O silêncio do deserto simboliza o silêncio da alma. O calor do deserto, contrastando ao frio da noite, o calor do dia e o frio da noite, simboliza justamente as emoções, a razão, o sentimento. Então, o deserto ele é um símbolo e muito, muito forte em diversas tradições, não só na tradição judaica, não só na tradição hebreia, mas em diversos outros povos. O deserto é observado como o nascimento, o renascimento. Então, João, ele vivia no deserto, é um simbolismo. Ele vivia, sim, no deserto? Sim, ele morava no deserto, sim, mas tem o aspecto do simbólico. Ele estava ali na reflexão existencial, ele estava ali nas condições das profecias, porque a ideia de cingir-se com a pele de carneiro e de alimentar-se de gafanhotos e mel, isso está na profecia lá do Velho Testamento. Então, mais uma vez, a ideia de se linkar as profecias aos fatos de Jesus. Então, João, ele tinha uma disciplina, sim, austera, sim, ele tinha uma característica muito semelhante, não se pode dizer que ele era um essênio, mas tinha uma característica muito semelhante, aquela característica da vida de ascetismo, ou seja, ele era quase, se comparado a um budista, ele seria um asceta, né? Aquele que procura ficar só para reorganizar a sua forma de viver e depois retornar para uma vida em comunidade. E assim João fez. Por isso a figura do deserto, né? Ele colocou em si uma disciplina. Não podemos dizer que ele teve uma vida mais difícil do que a de Jesus. Não, pelo contrário, a família de João era bem equilibrada. Zacarias era um sacerdote, o pai dele era um sacerdote do templo. Pelo contrário. Mas ele colocou em si uma disciplina. E aí nós vamos avaliar o seguinte: João estabeleceu para si menos necessidades. Porque nós olhamos a vida dura ou não pela sobra
e João estabeleceu uma diminuição das suas necessidades. E até Kardec, os espíritos dizem a Kardec que o mais rico é aquele que menos necessidade tem. Então, João era rico por não ter necessidades, muitas necessidades, e ele as supria, né, com o alimentar e onde viver. Então, é nesse sentido, traz esse lado da austeridade. E como o deserto simboliza uma passagem, muito bem colocado esse simbolismo que você traz, como que Jesus simbolizando a passagem da tradição austera e dura do Velho Testamento para a amorosidade e bondade do Novo Testamento. E é interessante porque Jesus é atendido por João Batista, ou usar o termo do Evangelho, ele é batizado no Jordão, e é a partir daí que Jesus vai para o deserto. Ele vai para o deserto e fica 40 dias no deserto, né? Como os hebreus ficaram 40 anos no deserto. Como Jesus ficou 40 dias depois da sua crucifixão aqui na Terra. Né? Como o dilúvio da parábola, né? Uma parábola, o dilúvio são 40 dias, 40 noites. Jonas foi no deserto, ficou 40 dias para entrar em Nínive, ou seja, 40 significa o número da transformação, da depuração. Os hebreus andaram 40 anos no deserto, é a depuração. Então, quando Jesus vai para o deserto e os 40 dias simbolizam a retomada, simbolizam um novo ciclo, um novo momento. Então, por isso, depois de dizer que Jesus ele simboliza um outro momento da vida. E João foi aquele da passagem, né? João foi aquele da transição, desculpe. João simbolizou esse sentido, né? Dizendo no seu discurso, né, que era uma profecia, uma frase de profecia: endireitai vossas veredas, né? Endireitai vossos caminhos, né? O machado está colocado na raiz da árvore, né? Ninguém corta uma raiz da árvore com machado, né? Mas ali é um símbolo também, ou seja, era radical, ou seja, o ensino ia à raiz, né, para arrancar aquelas ervas daninhas para novos conceitos, novas árvores, né, dos símbolos que muitas vezes Jesus utilizou também. Então é isso que simboliza a figura de João Batista, né, aquele que abre os caminhos, né, aquele que simboliza uma transição do velho para o novo pensamento, da austeridade para a amorosidade, né? E muito bem retratou Emmanuel, que é um mestre em simbologia, um mestre em interpretar símbolos, muito bem ele assim coloca nessa figura entre o Moisés e Jesus, e João fazendo essa transição dos conceitos. É sempre importante a gente observar cada detalhe da programação da passagem do Cristo, né? A gente vê, assim, dentro de todas essas simbologias, os recados ficando, né? Sempre aquela a demonstração para nós do caminho. Então, mais uma vez, é o convite para que a gente estude mais, né, o Cristo, que leamos mais o Evangelho, que a gente se detenha um pouco mais, porque é pouca coisa, né? A gente lê, não são tantos textos assim. E às vezes a pessoa se diz cristã e passa a vida inteira sem conhecer os textos, sem observar a vida daquele que a gente prega, que segue. Então fica o convite também para nesse Natal a gente estudar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais os detalhes da vida de Jesus. E nessa fase que nós estamos esse ano, Simão, a gente teve um ano muito atípico, né? Esse ano realmente foi um ano que, se dissesse para a gente que tudo isso iria acontecer, eu acho que nenhum de nós iria acreditar, né? Falar que não, você vai ficar preso em casa o dia inteiro, o ano inteiro sem atividade, não vamos ter casas fechadas, e enfim, tantas coisas que ocorreram esse ano. E a gente percebe que, de certa forma, fica também um medo muito grande da questão do instante em que a Terra vivencia da transição planetária. A gente está passando uma época que é muito relacionada na mente de todos ainda com a visão pesada do Apocalipse.
Então, na obra de Humberto de Campos também, na Boa Nova, Humberto de Campos, ele cita ele faz uma frase que eu gostaria também de compartilhar. Ele lembra o seguinte: o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. Aí, então, eu queria pedir para você dizer como você acha, como você encara essa questão da transição planetária numa reflexão, assim, depois de um ano bem pesado para muitas pessoas, né? Um ano de luto no mundo inteiro, e a gente observando, né, essa alegria que a gente está agora, já se preparando aí para as festas natalinas, mas depois de um ano bastante difícil, um ano bem complicado. O que você pensa sobre essa reflexão? Bom, o primeiro ponto é que o pessoal dá à palavra apocalipse um sentido que ela não tem. A palavra apocalipse, né, do grego, significa revelação, não significa catástrofe. Então as pessoas falam, isso é uma cena apocalíptica. Não, então está dizendo que é uma cena de revelação, porque essa é a ideia. E o cerne da ideia do apocalipse é a Jerusalém liberta, né? Jerusalém, a gente sempre tem que observar para quem a pessoa escreve. E ele estava escrevendo seguindo o contexto da tradição judaica. E Jerusalém, ela era chamada também de cidade do Eterno, ela estava no Monte Sião, né, que era um dos montes referência para os hebreus. Ela havia sido destruída no ano 70, João escreve o Apocalipse por volta do ano 90, um pouco mais até, e nos anos 70 a cidade de Jerusalém foi destruída, ela foi sitiada e destruída pelos romanos, numa revolta muito grande do povo hebreu, dos judeus, e ela foi suprimida, sufocada pelos romanos e destruíram a cidade, né, completamente destruída. E aí, então, João vem trazer a ideia da nova Jerusalém, mas a Jerusalém do Monte Sião no sentido do sagrado, né? Para os judeus, o Monte Sião equivaleria ao Monte Gerizim, lá dos samaritanos, né? Era o local onde Deus se manifestava. Tanto que no templo de Jerusalém, que ficava no domo do Monte Sião, estava o tabernáculo, né, onde estavam as tábuas da lei, ou seja, a presença de Deus, né, no centro do templo, no tabernáculo. E já no Monte Gerizim estava lá o Poço de Jacó, onde manifestaria a ideia de Deus. Então é muito simbólico tudo isso. E João traz as revelações, e aí ele usa símbolos que ele interpreta ao colocar, né, o símbolo dos anjos, trombetas, cavalos. Vejam, eram todos elementos da época, né? As forças motrizes da época. Então, é um livro que boa parte, talvez quase todo ele, aconteceu nos períodos sucessivos ao momento que João escreve, né? As perseguições religiosas, né? Feitas aos cristãos logo em seguida, né? Os períodos mais difíceis das dominações. Então, nós temos que olhar esse ponto. Então, é um aspecto como revelando o porvir no sentido da nova Jerusalém, da Jerusalém liberta, que é o termo mais aplicável, né? Por que nova Jerusalém? Porque ela havia sido destruída, então ele queria mostrar um novo ciclo na humanidade. Então, o Apocalipse precisa ser lido com olhos da revelação, com olhos do porvir, no sentido de um novo momento, né? uma nova geração, no sentido evolutivo da palavra. E é preciso que nós observemos um outro ponto. O sermão profético que Jesus nos traz, que está grafado pelo evangelista Mateus, no capítulo 24 do seu evangelho, e lá Jesus vai falar de diversos
pontos semelhantes à linguagem do Apocalipse em termos de símbolos. Ele fala de guerras, rumores, cataclismos e etc. Mas em todos os momentos que ele fala desses comportamentos, que ele fala dos movimentos naturais, dos cataclismos, ele diz, não é o fim. Quando ele fala dos problemas que o próprio ser humano geraria, né, com guerras, rumores de guerras, ele diz, ainda não é fim, ele diz, é o princípio das dores. E quando que ele fala que será o fim? Ele vai falar assim, nesse capítulo 24, quando este evangelho do reino estiver narrado e espalhado, for conhecido em todas as nações, chegará o fim. Olha o que ele diz, quando este evangelho do reino for conhecido em todas as nações, chegará o fim. E é justamente o que está lá no Apocalipse do fim, ou seja, a Jerusalém, a Nova Jerusalém. Como é que se encerra? Mostrando a beleza da Nova Jerusalém. Então, ou seja, o momento das turbulências nas quais passamos, esse momento de provas e expiações, esse momento de mundo de provas e expiações. E aí vem a ideia falando da transição. O que é uma transição? A transição é um intermédio, é um momento intermediário entre dois pontos, entre dois momentos. As forças que nós chamamos forças de conservação e forças de transformação. Forças de conservação, tentando manter do jeito que é. Forças de transformação, tentando fazer de um outro jeito. E as duas forças se ajustam, convivem no mesmo momento, que é a chamada transição. Então, nesse momento de transição, nós temos coisas arraigadas do conservadorismo, do nosso jeito de mundo de provas e expiações, e um aclarar de um momento de regeneração. Então, nós temos as forças de transformação levando-nos à ideia regeneradora, e temos as forças de conservação tentando manter o status quo, tentando manter a situação atual. Isso é momento de transição. E nós estamos em transição desde a vinda de Jesus. Porque ele inaugura o pensamento da nova era. Ele inaugura o pensamento de um novo ciclo. Que, para a imortalidade que todos nós somos, quantidade de tempo, de séculos, isso não conta. Isso não é significativo, porque somos imortais. Então Jesus vem inaugurar esse novo. Foi ele que foi dizer, o reino de Deus está próximo. Né? Como dizia João, e ele também foi dizer que falar sempre do reino de Deus. Ele inaugura isso. Agora, nos milênios, no século XIX, um novo aspecto de chamamento de atenção para um novo momento dessa transição. Quando vem, então, o pensamento espírita dizer desses mundos, do mundo de prova e expiação, do mundo de regeneração, das transições, dos momentos de reflexão. E a última questão do Livro dos Espíritos, a questão 1019, vem trazer isso com maestria. Quando se pergunta, jamais o reino do bem terá lugar sobre a terra, e eles respondem, o bem terá lugar sobre a terra quando os espíritos que vierem habitá-la, os bons sobrepujarem os maus. Mas, diz ele, o bem não reinará na terra enquanto nela permanecer o orgulho e o egoísmo. Então, vejamos que são elementos do campo moral, do campo comportamental, nada de elementos de cataclismos, destruições. Então, não é isso no sermão profético, não é isso no Apocalipse. Pelo contrário. E o momento que nós passamos, esse ano de 2020, não é um ano apocalíptico, é um ano que tivemos dificuldades, que tivemos essa pandemia que vitimou, no sentido simbólico da palavra, muitas pessoas, uma pandemia que causou mudanças de comportamentos sociais, mas, ao mesmo tempo, foi um momento e é ainda um momento de reflexão. Reflexão sobre o que nos trouxe a isso. Reflexão, por exemplo, antes da pandemia, quantas pessoas reclamavam das outras? Diziam assim, eu não aguento mais essa pessoa. Não, pelo amor de Deus, me dá uma folga. Eu não quero, vou ficar longe um tempo de você. Eu não aguento ficar, não chega.
E hoje o que estão dizendo? Nossa, que vontade de encontrar-me com as pessoas. É um momento de reflexão, para pensar em valores, em atitudes, em comportamentos. Houve dores? Sim. Pereceram, no sentido material da palavra, pessoas? Sim. Houve tristeza? Sim. Mas também um momento de repensar conduta, repensar posturas, repensar atitudes, repensar sentimentos. Então, isso tudo é momento de transição. Hoje nós não podemos dizer que não sabemos o que é bem e o que é mal, nós sabemos. É uma questão só de escolha agora, é uma questão só de identificação. Isso é um momento de transição, e não um momento de sofrimento imposto. Então é porque Deus colocou as suas falanges para fazer sofrer. Não, Deus é Deus, e Deus não faz isso. Se Deus assim fizesse, ele não seria Deus. Deus é extrema bondade, como dizem os Espíritos, na questão número 13 do Livro dos Espíritos. Nos atributos da divindade, diz: Deus é soberanamente justo e bom. E Jesus também foi nos mostrar a figura do Pai bondoso, que era Deus. Quando ele dizia: se vós que sois homens maus fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus, sendo Deus todo bondade. Então é esse aspecto, é esse olhar que nós devemos ter para esse período que, principalmente os espíritas, gostamos muito de chamar de transição planetária. E entender bem o que é uma transição. Excelente. E é sempre muito bom a gente olhar para trás, né, Simão? A gente às vezes reclama sem prestar atenção do que a gente está reclamando. Eu tenho uma história na família que eu acho muito curiosa, da avó do meu marido, que ficava reclamando que eles tinham muito dinheiro na família e foram à falência, né? E ela falava sempre isso, ela se lamentava que a família era rica e não era mais. E aí, um dia a tia parou e falou assim: mas você tem saudade de quê? É do ferro que você ficava sacudindo carvão? Porque era rico, mas era rico e não tinha nada, não tinha banheiro dentro de casa, né? O mundo caminhou muito rápido. Então, eu achei muito interessante, assim, a gente... Parece que o presente é sempre muito arrastado, né? A gente não olha com um olhar de maior gratidão, né? E Então, o que adianta... olhar de esperança, não só de gratidão pelo passado. Sim. Olhar com esperança, né, do verbo esperançar, né, esperança no futuro. E a obrigação, eu acho que a gente tem de refletir sobre esses assuntos, né? Não adianta só a gente se dizer espírita e não parar para pensar em como as coisas estão melhores. Eu acho que isso é por isso que traz consolo para a gente, né? Porque ela realmente nos traz essa esperança. Bom, estamos aqui, infelizmente, caminhando para o encerramento. E não poderíamos encerrar sem pedir para que você falasse um pouco sobre o Natal para a gente e dissesse, né, para você o que significa o Natal e tecesse as suas considerações finais nesse momento, para terminar aqui brilhantemente. Daqui a pouco a gente vai fazer oração. Então, que nesse momento a gente escute um pouquinho as suas reflexões sobre esse momento. Natal, né, independentemente se tradição ou não, o Natal ele simboliza renovação, ele simboliza renascimentos. Por isso nós os temos, né, os natais, todos os anos. Todos os anos comemoramos. É um momento festivo, sim, mas é um momento reflexivo também. A reflexão de o que simbolizou o nascimento de Jesus. O que simbolizou essa expressão lá do evangelista Lucas, vos nasceu. O que é sabermos que Jesus nasceu para nós? O que significa isso para nós? O que isso modifica na minha forma de ver o mundo? O que isso modifica na minha maneira de agir no mundo? O que isso modifica na minha maneira de conviver com as pessoas? São essas as reflexões do Natal. Como que um momento para nós rebobinarmos a fita e passarmos de novo? Sim. Um momento de reconsiderar muitas ações, atitudes e planejar atitudes calçadas nessa ideia que o Cristo nos trouxe. É o momento de nós ouvirmos mais os seus ensinos. Comemoramos o nascimento, volto a dizer, comemoramos o nascimento, é uma tradição, e o presente nós recebemos, porque o presente foi ele que nos deu, pelos seus ensinos, pelos seus exemplos de vida.
né, pela amorosidade com a qual ele tratou todas as pessoas. Então, o Natal é esse momento de reflexão, é o momento do renascimento da luz, da vida, né? É o momento da claridade que ilumina, que clareia, né, os nossos caminhos, né? E não nos interessa se é simbólico, se não foi 25 de dezembro. Onde Jesus nasceu e quando ele nasceu, isso pouco interessa. Interessa que ele nasceu. E ele nasceu, como ele mesmo disse, né, muito bem grafado pelo evangelista João, lá no capítulo 10, versículo 10 do seu evangelho, ele nasceu dizendo e nos disse, né, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a figura do Natal. É o momento que nós entendemos a importância do viver, né? Não no sentido de existir, mas no sentido de ser, no sentido de conviver, no sentido de aprender. Esse é o Natal. Né? E o momento de reconciliações conosco mesmo, primeiramente, com a nossa história, com os nossos propósitos, e com as pessoas também. O clima, como dissemos aqui, do mês de dezembro, que é um mês simbólico, ele, mesmo simbólico, ele é propício, ele é convidativo a essas reflexões, a essas posturas. Mas o que nós devemos fazer é prolongar o dia 25. Que o dia 26 de dezembro seja 25 de dezembro, que o dia 27 de dezembro seja 25 de dezembro, que o dia 1º de janeiro seja 25 de dezembro, até o outro dia 25 de dezembro, que ele continue sendo 25 de dezembro. Ou seja, que essas reflexões sejam natais, sejam plurais nessas reflexões, que tenhamos vários natais todos os dias. E no mesmo dia tenhamos quantos natais forem necessários, quantos momentos de renovação, de mudança de pensamento e conduta forem necessários. Então que sintamos isso e que ao elevar quaisquer presentes ou quaisquer outras demonstrações de festejos, que elevemos também o nosso pensamento e o nosso coração ao alto, ligando-nos nesse coração magnânimo, nesse coração, por assim dizer, divino, que foi aqui a presença de Jesus e que nos governa, que nos dirige. Então, que elevemos, se quiserem, quaisquer coisas, mas que os presentes, os brindes que muitos gostam de fazer, mas elevemos também o pensamento e o sentimento. Essa é a ideia do Natal. Esse é o Natal que estamos por ele chegar mais uma vez, né? O Natal do ano de 2020. Olhemos para trás, olhemos para o momento, mas olhemos para frente. E ao olhar para frente, nós temos uma frase de Jesus. Tenho-vos dito isso, diz ele, lá no Evangelho de João, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa frase se aplica muito bem a esse nosso ano que caminha para o encerramento, que é o ano de 2020. Tivemos muitas aflições, mas Jesus nos deu uma outra receita. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. É essa a ideia do Natal. Termos bom ânimo, porque ele, o exemplo maior que nós tivemos, venceu o mundo. Agradeço pela oportunidade de participar aqui mais uma vez, Verônica, com vocês. Com muita gratidão eu falo isso, com muita alegria eu falo isso, e nesse momento que a gente pode dizer, encerrando o ano civil, né? Mas não encerrando o ano de vivências, né? Porque todos os dias são novos anos para nós. Então, muito obrigado por isso, né? E você me pediu que fizesse, então, a nossa prece, nossa oração de agradecimento por esse momento. Façamos. Convido a todos, então, que recolhamos-nos no nosso interior, que encontremos-nos nós mesmos dentro de nós, e ao nos encontrarmos dentro de nós, encontraremos aquele que nos criou. E a ele elevamos o nosso pensamento. E dizemos, muito obrigado, Senhor, porque nos deste o dom da vida, porque nos criaste e nos permitiu aqui viver. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade reencarnatória
de aqui nos encontrarmos com as pessoas certas que contribuem e que nós com elas contribuímos para o nosso crescimento coletivo. Muito obrigado, Senhor, pela família que pudemos nela nascer, pela família que constituímos, pois bem sabemos que são as pessoas que precisavam de fato estar conosco e as pessoas com as quais nós precisávamos também estar. Assim, Senhor, te pedimos, abençoa-nos, abençoa as nossas famílias, abençoa a nós todos, abençoa esse planeta que grande parte se curva em comemoração ao nascimento do Cristo. Sabemos que é uma tradição, que é um momento apenas reflexivo, mas pedimos que nesse clima de reflexão, nesse clima de abertura de sentimentos e do coração, que os benfeitores espirituais se façam presentes e possam visitar cada lar, visitar cada pessoa, para deixar a inspiração e o bom ânimo para darmos sequência ao nosso viver, à nossa vida. Que, Senhor, tenhamos sempre a presença dos benfeitores espirituais a nos inspirar em todos os nossos atos, evocando a presença do Cristo nesse nosso momento de prece, nesse nosso momento em que comemoramos o nascimento dele. Nós então pedimos, sê conosco, Senhor, guarda-nos junto de ti, em paz, que assim seja. Graças a Deus, nossa gratidão, gratidão a todos, a generosidade que você sempre tem em compartilhar conosco, através de tantas palestras, tantos congressos, das horas e horas que nós temos já de vídeos seus na internet. Que Deus possa continuar te abençoando muito, Simão, que o ano seja maravilhoso, 2021 seja fantástico, e que a gente possa se encontrar outras vezes em 2021. Paulo de Tarso tem fã-clube e espero poder viver esse momento mais vezes. Nós agradecemos, acima de tudo, a todos vocês que abrem as portas para a gente com tanto carinho, que nos acompanharam esse ano nas lives, que foram sempre muito solidários, muito amigos. Nossa gratidão, pedindo a Deus também que abençoe a casa de cada um, que o Natal seja um Natal de muita paz, de muita amorosidade, de muita fraternidade, que possamos convidar Jesus como primeiro convidado nessa linda comemoração que vai ser durante todo esse mês, que vai permear 2021 inteiro. Muita paz para todos, muita gratidão, amigo Simão Pedro. Nós vamos colocar aqui na descrição do nosso vídeo também o link mostrando um pouquinho aqui da sua trajetória. Gratidão, amigo. Muito obrigada. Fiquem com Deus.